Tem uma história que surgiu hoje, de que a Polícia Federal ela já está produzindo um novo relatório agora com o Alexandre de Moraes como alvo, tá? Tá aí, ó, pode botar no link 1, aí põe na tela, esse link 1, a reportagem que foi feita, foi trazida aí pelo Globo, dizendo o seguinte, ó, a Polícia Federal prepara um novo relatório sobre o Master, tá? O documento reunirá informações e diálogos apreendidos que mencionam o ministro Alexandre de Moraes. O material está em fase de liberação interna e deve ser encaminhado ao STF, como parte do avanço das investigações envolvendo o Daniel Vorcaro. Na segunda, o diretor-geral Andrei entregou ao presidente da Corte, Edson Fachin, um relatório sobre essas conexões do Dias Toffoli com o Vorcaro. A entrega abriu o caminho justamente para esse novo documento. No caso aqui do caso do Moraes, né, ele teria trocado mensagens com um banqueiro. O nome do ministro também aparece em conversas extraídas do celular, inclusive em diálogos que tratariam de pagamentos, tá? Também. O caso ganhou novos desdobramentos justamente após a revelação de um contrato firmado entre o Master e a Viviane Barci, esposa do ministro. Documento esse que o contrato esse previu o pagamento de 130 milhões ao longo de 3 anos, tá? Até o momento não há registro público de comprovação da prestação dos serviços. Então o relatório específico sobre o Moraes ainda não foi totalmente liberado para envio, mas a avaliação interna apontada é que caso ele venha a ser remetido, ou melhor, caso ele fosse remetido ao então relator do caso, Dias Toffoli, poderia haver o arquivamento diante de decisões anteriores adotadas no inquérito. Então, aqui tem uma questão que me parece que é muito interessante, porque a saída do Dias Toffoli abriu o caminho para a Polícia Federal fazer o mesmo em relação ao Alexandre de Moraes, que são, até agora, os principais, ou melhor, os 2 ministros do STF que aparecem ali diretamente ou indiretamente envolvidos com o Banco Master, né? No caso aí do contrato da Viviane, no caso do Dias Toffoli com a venda do Tayaya, da sociedade do Tayaya, para um fundo administrado pelo Master, né? Então, esses 2 ministros, a gente ainda não falou de precatório, a gente não sabe se outro ministro vai surgir, talvez surja, mas o fato é que, por enquanto, a gente tem esses 2 ministros. Então, a saída do Dias Toffoli, Júlia Luci, ela está abrindo espaço para a PF fazer esse encaminhamento desse novo relatório para o Edson Fachin. Teve muita gente ontem, teve, na verdade, 10 pessoas, 10 ministros, segundo relatos também da imprensa, que reclamaram, esses nossos 10 ministros do Supremo reclamaram da Polícia Federal fazer esse relatório, porque isso seria aí segundo, na perspectiva deles, seria uma forma seria uma violação da prerrogativa ali, porque eles estariam fazendo uma espécie de investigação de um ministro do Supremo sem a autorização judicial para tanto, tá? Então, mais uma vez, nós temos essa colocação. A gente não sabe se o Edson Fachin entrou na parada, né, antes, mas o fato é que nós temos aí nós temos a Polícia Federal fazendo uma via direta com o presidente do Supremo Tribunal Federal, já que se trata, né, de casos relacionados a ministros da própria Corte. Então, isso abre uma série de questões e também de interpretações sobre essa atuação da Polícia Federal, se é legal ou não. Sua avaliação. A polícia preparar um relatório sobre as provas que ela coletou e ela periciou, certamente, não é apenas legal, como é o dever de ofício dela. A gente precisa lembrar que uma autoridade pública, diante da necessidade de tomar ações, porque o agente público, diferente do agente privado, ele é obrigado por lei a agir. Ele pode agir apenas dentro da lei, ele não pode exceder o que a lei prevê. Mas se ele não o faz, ele comete o crime de prevaricação. Então, quando nós temos a parte técnica da perícia, que teve acesso a esse material. Ontem eu falei aqui como a Polícia Federal teve acesso, utilizou um sistema israelense que conseguiu recuperar mensagens já apagadas, né? Então a polícia ela tem uma série de sistemas, de acordos de cooperação técnica há muito tempo. Né? Eu entrei na Polícia Federal em 2004, né? A essa época a polícia já era super capacitada, já tinha acordo com os Estados Unidos, já recebia recursos dos Estados Unidos, sistema dos Estados Unidos. Então a Polícia Federal brasileira, ela é extremamente capacitada, né? Então ela tem condições de chegar onde ela quiser, de descobrir o que ela quiser. E quando ela se depara ali com a necessidade de investigar a pessoa que estava presidindo o inquérito, né, a investigação, ela obrigatoriamente tem que encaminhar isso para quem está presidindo o tribunal. Então, agiu corretamente. Reitero aqui, parabéns à Polícia Federal que está desenvolvendo esse trabalho e a gente quer que a verdade venha à tona, seja contra quem for, que a sociedade brasileira tenha acesso ao que realmente está acontecendo. A gente não tem que ter bandidos de estimação, a gente não tem que ter autoridades de estimação e a melhor coisa que existe é quando existe a possibilidade de um poder controlar o outro. O que a Polícia Federal está fazendo neste caso é exatamente isso. Ela está fazendo o papel dela na estrutura do Poder Executivo, inclusive de fazer relatório contra autoridades do Poder Judiciário. Então, assim,
Tudo o que queremos é que esses relatórios venham à tona e que a gente saiba exatamente o tipo de menção que foi feita em relação a cada um dos ministros. Porque também a gente tem que ser sempre justo, que a gente viu aí, ali quando estava acontecendo a caminhada do Nicolas, algumas pessoas da esquerda falaram assim, mas o Nicolas está no celular do Vorcar, o número dele está agendado. Isso não é suficiente para dizer que uma pessoa tem relação com outra, né, com o investigado. O que vai apontar o tipo de relacionamento é exatamente o conteúdo dessas conversas, a quebra do sigilo bancário, que mostra recebimento de recursos, e a gente tem, assim, muitos elementos para desconfiar. Cláudio, a empresa, tá, do que geria o Resort Ayayá, ela está sediada num ambiente, numa casa que não faz sentido nenhum de ser a sede da empresa, e o capital social declarado foi de R$150. R$150. Tem todo o indício de que se trata de uma empresa de fachada, né? O ministro veio a assumir que fazia parte da sociedade apenas ontem, quando tudo isso explodiu. Então, assim, se não fosse a atuação da Polícia Federal, nada disso teria vindo à tona. Então, o que a gente tem que exigir é transparência. Por isso é que é tão grave o que o Tribunal de Contas da União fez de colocar o sigilo na questão da investigação do Banco Master, que também, como eu falei aqui ontem, não deveria estar no TCU. Mas uma vez que está no TCU, aquilo que é descoberto tem que vir à tona. O sigilo, dentro de uma democracia, dentro de uma república, é a exceção. A gente não pode achar normal o que o Lula transformou em regra. Porque ele, mentiroso como sempre, quando estava debatendo com o presidente Bolsonaro na eleição de 2022, disse que colocaria transparência total no que estava acontecendo na República, mas não foi isso que aconteceu. Ele coloca sob sigilo os gastos corporativos do cartão de crédito, ele coloca sob sigilo com quem ele se encontra, inclusive ele tem encontros às escondidas, como aconteceu com o Vocaro e Galípolo no final de 2024. Então, assim, tem uma série de questões que, se não fosse, pelo menos agora, a imprensa, que estava dormindo em berço esplêndido durante todo o escândalo do 8 de janeiro, da farsa do 8 de janeiro, se não fosse essa imprensa que agora parece que acordou, começar a falar, né? E a gente vê a atuação da Polícia Federal, nem que seja de uma parte dela, nada disso estaria vindo à tona. Anny, vou devolver para você, até porque a gente está falando de questões mais técnicas aqui, quero a tua opinião sobre esse questionamento que está sendo feito em relação ao trabalho da Polícia Federal, está aí, segundo esses ministros, investigando ministros sem autorização judicial. A gente também teve uma notícia hoje, Cláudio, ou ontem, não sei exatamente a data correta, de que a Polícia Federal está alegando aí que está se sentindo pressionado por conta disso, e os policiais falaram ali sobre mensagens que estão recebendo do gabinete do Dias Toffoli, o que é um completo absurdo, né? Primeiro, vou voltar até para trazer o meu comentário sobre esse material que a Polícia Federal está preparando sobre o Moraes. Quando a gente observa quando o processo chegou ali até o inquérito chegou até o Dias Toffoli, com as provas, qual foi a reação do Dias Toffoli? Ele pediu para que as provas dos celulares ficassem dentro do prédio do STF. E isso é absurdo, porque não cabe ao Supremo, não cabe a um juiz, de qual grau que seja, analisar a prova. Isso cabe à Polícia Federal ou aos peritos, né, que vão encabeçar essa situação, seja, nesse caso, policiais, sejam médicos, a depender do processo. Então, isso por si só já foi uma aberração por completo. Depois ele falou, não, tudo bem, podem fazer o seu trabalho, polícia, mas eu vou indicar quais são os peritos. O que foge completamente do princípio de independência ali entre as instituições, né? A Polícia Federal tem que ter a independência para investigar. A gente não está com autos abertos, a gente só tem um inquérito aberto, e aí, no meio desse inquérito, o juiz ele se mete aí em cada dedinho que vai ser mexido, e o motivo a gente já sabe. O motivo já está escancarado para a imprensa e agora está sendo reconhecido de maneira oficial. Aí a gente entra nessa questão ali do Alexandre de Moraes, que a notícia que a gente está dando aqui é que a Polícia Federal está com um relatório que vai citar o Moraes. De novo, é novidade para vocês aqui da audiência, que acompanham o Cláudio Dantas? Vocês acham que tem alguma novidade? Alguém vai ficar surpreso quando esse relatório cair nas mãos aí de quem vai julgar o caso? Não é novidade para ninguém. A gente sabe disso, ficou evidenciado. Metrópolis falou que 2 foram as reuniões do Alexandre de Moraes dentro da casa do Vorcaro. O Alexandre de Moraes faz uma nota mequetrefe para dizer que a imprensa é espalhadora de fake news, né? A imprensa faz desinformação, assim como ele faz desde o início lá no inquérito das fake news, e não justificou, não trouxe nada sólido para dizer que o Metrópolis está errado. E o Metrópolis foi lá e insistiu e falou, não, a gente sabe do que estamos falando, temos testemunha, e essas 2 reuniões são comprovadas. E aí, Cláudio, uma dessas reuniões, ainda com o Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, que investiu no Banco Master, coincide ali, inclusive, com as datas do governador do Distrito Federal, né? As datas que ele é afastado do inquérito do dia 8 de janeiro, que é quem nomeou o presidente do BRB. Ou seja, parece estar tudo entrelaçado. Aí a sua pergunta é sobre os ministros falarem que a polícia se mete demais. Todo mundo se mete demais na vida dos ministros, né? A imprensa se mete demais, a imprensa mente, a polícia faz um trabalho errado quando investiga o Supremo, um trabalho certo quando investiga pessoas do dia
dia 8 de janeiro e ainda tem muito relatório da Polícia Federal que vai contra a decisão do STF do dia 8 de janeiro. Então, repito o que disse a Júlia no início do programa, a Polícia Federal está fazendo um trabalho muito bom de investigação nesse caso, finalmente um instituto, uma organização ali que está batendo de frente, e o STF quer passar um pano para conseguir se blindar porque eles se acham os donos do Brasil. A minha visão é essa, Cláudia, uma vergonha, mais uma vez.